Olá, eu quero cumprimentar você, o senhor, a senhora, com a paz do Senhor Jesus e dizer que mais uma vez nós estamos aqui para apresentar um programa que é curtinho, mas que chama muito a sua atenção. Por quê? Porque é um programa que fala sobre doutrinas básicas. Naturalmente, a palavra doutrinas básicas aqui se refere a doutrinas da Bíblia, doutrinas bíblicas. E quando falamos em doutrina básica, são aquelas doutrinas que são mais corriqueiras, que as pessoas comentam muito, assuntos sobre salvação, sobre igreja, sobre pastor, sobre a Bíblia e vários sobre Deus, sobre Jesus Cristo, coisas assim mais básicas, né? E nós sempre aqui apresentamos para você, para o senhor, para a senhora, alguns esclarecimentos sobre aquilo que normalmente as pessoas comentam sobre determinados assuntos de doutrinas básicas da Bíblia. E hoje nós vamos falar aqui sobre um aspecto interessante de uma doutrina da Bíblia que as pessoas normalmente comentam muito sobre ela. E o nosso tema hoje será na forma de uma pergunta. Essa pergunta é a seguinte, presta atenção. Qual o verdadeiro significado de igreja? Ou seja, o que é igreja? Perguntas como esta sobre igreja, elas são muito corriqueiras e às vezes até revelam que o conceito sobre igreja é um conceito muito variado. Pensar em igreja como uma mera organização eclesiástica, por exemplo, é um conceito muito comum que as pessoas têm sobre o assunto de igreja. Também ligar a palavra igreja a uma religião específica é um conceito também muito comum as pessoas emitirem esse conceito. Fala-se de igreja como se ela fosse um local, uma construção, a ideia de algo visível. E às vezes as pessoas normalmente, elas falam da igreja como também uma representação na sociedade. Isso na condição, a igreja na condição de responsável por opinar sobre determinados assuntos. O que a igreja fala? Qual o conceito da igreja? O que a igreja tem de opinião sobre tal ou tal assunto? Por exemplo, as pessoas comentam assim, a igreja protestou contra isso, protestou contra aquilo. A igreja fez um manifesto sobre tal assunto e apresentou ali a sua ideia sobre aquele assunto. Às vezes é um assunto social, outras vezes é um assunto político ou até ideológico. Mas aí vem então a pergunta, afinal, qual é então o verdadeiro significado de igreja? E eu quero apresentar aqui para você, porque se você quer realmente saber exatamente o verdadeiro significado de igreja, nós vamos examinar isto à luz da palavra de Deus. E à luz da palavra de Deus, nós vamos ver o que é a origem da palavra igreja. A palavra igreja, ela tem a sua origem na língua grega. Aliás, o Novo Testamento da Bíblia foi escrito na língua grega. E a palavra que era usada no grego para falar sobre igreja é a palavra eclesia. Essa palavra eclesia em igreja, para falar sobre igreja, ela significa chamados para fora. Isso é o que significa igreja. Muito bem, então a igreja, em seu significado original, ela está ligada a um grupo de pessoas que vivem um contexto assim. Ou seja, o contexto daqueles que foram chamados para fora. Mas daí a pergunta, para fora de quê? A resposta é simples, para fora do mundo. Ou seja, uma igreja que foi retirada de lá de fora, das trevas do pecado, lá no mundo, e ela foi separada, ela foi retirada e separada para viver uma outra experiência. Vejamos algumas passagens bíblicas, por exemplo, que confirmam isso. Quer ver, por exemplo? Primeiramente, nós vamos ver a palavra que foi falada exatamente pelo Senhor Jesus. E o Senhor Jesus falou no livro de João, o Evangelho de João, capítulo 15, no versículo 19, ele disse o seguinte, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece.
Então isso dá um verdadeiro significado da igreja, o que é a igreja. Ou seja, ela é uma composição daquelas pessoas que foram chamadas, escolhidas por Deus. Elas foram chamadas pelo Senhor Jesus para fora do mundo e elas foram separadas, selecionadas para viverem com Ele no reino de Deus. Isso é a igreja. Por isso, o mesmo Jesus afirmou que nós, ou seja, aqueles tantos quantos foram chamados deste mundo, para fora deste mundo, e foram chamados para dentro do reino de Deus, então não pertencemos mais a este mundo. Aqueles que foram chamados por Jesus para saírem fora deste mundo e entrarem para o ambiente interno da Igreja de Jesus, então eles foram retirados ali pela poderosa mão de Deus. E foi exatamente o Senhor Jesus que, numa oração que ele fez ao Pai, ele confirmou isso. E ele usou as seguintes palavras naquela oração que ele pronunciou no Evangelho de João, capítulo 17, quando ele diz assim: eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Então Jesus falando a respeito daqueles que compõem a Igreja de Jesus. Então, se você quer ser chamado para fora do mundo, o mundo de trevas, o mundo do pecado, o mundo que oprime as pessoas, a palavra mundo aqui é no sentido daquilo que é mundano, aquilo que não pertence ao reino de Deus. Mas se você quer pertencer ao reino de Deus, então pode estar certo de uma coisa, Jesus vai te incluir nessa oração. Não são do mundo, Pai, como eu do mundo não sou. E assim, nós esperamos que com esta palavra nós estejamos esclarecendo essa pergunta. Qual a pergunta? Qual o significado de igreja? Igreja é isso. Tantos quantos foram chamados por Deus, atenderam ao chamado e hoje não estão mais neste mundo, mas foram tirados deste mundo e passaram a pertencer ao reino de Deus. Então, que Deus possa abençoar a sua vida, seu lar, sua família, com esta palavra, a paz do Senhor Jesus.